paz que este mundo não tem para dar. São vidas vazias e sem confiança, em busca de alguém que lhes traga esperança. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Há muitas famílias que estão destruídas, sofrendo a dor de tantas feridas. Vamos hoje pregar o evangelho do amor, que nos livra do mal no poder do Senhor. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje juntos mais uma vez e eu muito mais feliz hoje em ter a sua companhia nesse quarto dia dessa semana para lá de especial. E falando de especial, eu gostaria de fazer uma indagação a você através aí dos comentários. Se você estiver gostando da nossa semana, você coloca aí sim, eu estou gostando. Se você estiver amando, você escreve nos comentários amando. Se você estiver para lá de amando, você coloca assim extraordinário, tá bom? Mas eu quero conhecer hoje a sua opinião. Eu espero que essa semana ela esteja sendo de grande entrega da sua vida ao nosso Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Ontem eu falei aqui sobre o nosso mutirão de Páscoa. Quando encontro mãos caladas, destituídas de paixão, não tocar as mãos do Mestre, não se juntam em orações, nunca temem o perigo, vão em busca dos amigos, vão amando, vão servindo, são canais de salvação.
aqueles que não acompanharam o vídeo de ontem, eu só abro um parênteses aqui para dizer para você acompanhar que todos esses momentos têm sido muito especiais. Mas eu falei aqui sobre o mutirão de Páscoa e eu fiz um desafio a você. A Igreja Adventista faz um desafio a você que, caso seja possível, caso você tenha condições, você faça a doação de uma cesta básica. Esses alimentos eles vão ser destinados a pessoas que talvez não estejam com a despensa tão cheia quanto a sua, ou talvez estejam próximos de passar uma Páscoa triste, porque não tem ali muitas coisas para que possa comer. Então, eu queria convidar você, através desse mutirão, desse ato de amor, e caso você possa doar para a igreja, para que, através do Departamento de Ação Solidária Adventista, esse alimento ele seja destinado a pessoas que têm necessidade. Tá bom? Você pode estar falando comigo através de um número que você encontra na página do Facebook da nossa igreja, tá bom? Lá está meu número, Vinícius, e você também pode estar escrevendo nos comentários: eu quero ajudar com uma cesta básica, e, se possível, deixe seu WhatsApp ou seu e-mail, que nós estaremos entrando em contato com você, tá bom? Mas caso você possa estar ajudando nesse ato de amor, eu gostaria de estar fazendo esse convite para você. Caso você também seja do grupo daqueles que estão passando necessidades, não existe também em falar conosco. E relembrando aqui, queridos, o que eu tenho falado nos outros dias, a partir do domingo 4, próximo domingo, nós estaremos começando aqui uma série de domingos especiais falando do livro Mistério da Profecia. Eu ainda não sei te dizer se vai ser online ou presencial, tá? Mas vai ser bênção e eu sei que Deus ele quer te alcançar de qualquer uma das duas formas, tá bom? Tendo dado esses recadinhos, eu queria te convidar agora a abrir o seu coração para que nós possamos receber a mensagem dessa noite. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos vivos para juntos, Senhor, estudar a Tua Palavra e conhecer mais sobre esse homem extraordinário que um dia se propôs, Senhor, a morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter a chance e a esperança de um dia estarmos junto contigo no céu. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, que, se for da Sua vontade, Senhor, também nós possamos transferir esse amor que vem de Ti e fazer com que outras pessoas o conheçam. Mas não só, Senhor, de lábios, mas, se possível for, com ações. Eu peço uma bênção especial sobre esse mutirão de Páscoa, Senhor, que muitas pessoas elas possam ter mais alegria ao receber de nós, com remetente escrito Deus, amor, eles possam estar mais felizes. Obrigado, Senhor, e prepare agora os nossos corações, prepare os lábios do Teu servo para a mensagem que nós ouviremos nessa noite, e que as orações realizadas, que as mensagens musicais cantadas, Senhor, nos aproximem mais e mais de Ti. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Preço do amor.
hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita. Cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito nos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, e já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: basta, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco.
ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outra alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena,
a cor do Calvário, vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, e seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o peguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário, vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. Falhar não é fracassar. Essa é uma frase interessante que pode deixar muita gente com uma pulga atrás da orelha, porque falha todo mundo tem. Nós falhamos em vários momentos, falhamos com as pessoas que nós amamos, falhamos no trabalho, falhamos na igreja, falhamos na rua. O detalhe está em como você reage à sua falha. Se você fica remoendo a sua falha e se afundando cada vez mais, ou se você faz da sua falha motivos para você melhorar. Na Bíblia nós encontramos vários momentos em que as falhas dos personagens bíblicos elas são relatadas. A Bíblia é um livro que conta a história de pessoas, da vida de pessoas como realmente é. A Bíblia não esconde os defeitos, as falhas, os pecados de ninguém. Você lê aqui na Bíblia realmente como tudo aconteceu. Mas as falhas, elas existem. Nós não podemos deixar com que essas falhas se tornem fracassos na nossa vida, nos afundando cada vez mais. Você sabe andar de bicicleta? Diz a lenda que quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece, né? Eu quando aprendi a andar de bicicleta, eu não sei você, mas diferente de alguns, eu não caí. Eu aprendi a andar de bicicleta sem cair. E o comum que a gente vê por aí, até mesmo o Christian, que eu ajudei a andar de bicicleta, ele caiu enquanto aprendia. Mas eu não caí, eu criei um processo e eu caí muito depois. Depois que eu aprendi a andar, e aí você fica abusado, né? Depois que eu aprendi a andar, eu caí muitas vezes, me ralei. Nunca cheguei a quebrar nada, mas eu caí depois. Mas quando você vai ensinar uma criança a andar de bicicleta, geralmente você segura ali na cadeira atrás e vai empurrando, depois você solta um pouquinho, segura de novo, solta um pouquinho, segura de novo, até a criança ter segurança para poder andar sozinha. E nesse processo ela cai. Só que você está ali para sustentar, para segurar, para ajudar a levantar. Em qualquer área da vida nós estamos sujeitos a falhas. Nas Olimpíadas, por exemplo, você vê ali vários jogos, vários esportistas, vários atletas e dos melhores possíveis e nem todos eles conseguem voltar para casa com uma medalha. E às vezes são falhas que nos deixam tristes e
e humilhados, como por exemplo, um tal de um 7-1 que o Brasil levou da Alemanha. São falhas, mas quando nós agimos de maneira errada, não sabemos administrar essas falhas, elas podem nos levar ao fracasso. E a Bíblia ela traz algumas histórias de falhas. E nesta semana que nós estamos estudando, a última semana de Jesus, nós podemos encontrar falhas. Uma falha que virou fracasso e outra falha que foi superada. Uma delas é de Pedro. Pedro, dentre os discípulos de Jesus, era aquele que mais falava. Era aquele que quando perguntava alguma coisa, ele estava sempre pronto a falar, sempre pronto a dar a sua opinião. E ele se declarava o discípulo mais fiel de Jesus. E ele chegava e dizia, olha, todos podem te negar, todos podem te trair, mas eu não. Eu não te trairei. Ele tinha um carinho, um amor muito forte por Jesus, mas ele era impulsivo. E às vezes ele trocava os pés pelas mãos. Ele falava antes de pensar. Ele falava, depois ele pensava e às vezes não dava para voltar atrás. E a gente vê alguns momentos desses na Bíblia dele falando demais, quando ele deveria ficar quieto e aprender. Mas era uma pessoa boa, mas tinha suas falhas. Talvez esse seja o seu problema. Uma pessoa boa, uma pessoa querida, mas tem as suas falhas, tem os seus deslizes. O detalhe é o que você faz com as suas falhas. Nós temos que aprender a trabalhar os nossos fracassos, as nossas falhas, para ele não nos afundar. O fracasso, ele é fatal quando nós não reconhecemos a nossa falha. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos aceitar aquilo que nós fizemos de errado. Nós precisamos aceitar o nosso erro e aprender com ele a não fazer novamente. Na história do mundo tem vários momentos desse, que pessoas que foram dadas ao fracasso, mas elas se reergueram, elas lutaram e conseguiram vencer na vida. Por exemplo, Albert Einstein ele foi considerado um péssimo aluno de matemática. Agora você vê. O Walt Disney, as pessoas falavam que ele nunca iria crescer na vida. E olha só o que ele conseguiu fazer. Olha só o que ele conseguiu fazer. Você provavelmente sabe da história dos fracassos de Thomas Edison, que inventou não só a lâmpada, mas inventou também a bateria. Ele, segundo o que dizem os livros, ele, ao tentar criar a lâmpada, ele criou a lâmpada 10.000 vezes de maneira errada. Para não falar que ele errou. Ele errou 10.000 vezes. E aí quando perguntavam para ele, ele falou assim, não errei. Eu apenas agora sei 10.000 maneiras de não criar a lâmpada. 10.000 maneiras de não criar a lâmpada. Se ele tivesse errado 100 vezes e desistido, outra pessoa iria inventar. Mas não, ele insistiu, ele entendeu, ele reconheceu as suas falhas, ele foi por outros caminhos. E chegando nesse outro caminho, ele viu que de repente iria ter falha de novo, então ele voltava, ele ia em outra direção. É isso que nós precisamos fazer, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e mudar de direção. Não adianta você reconhecer o seu erro se você não muda de direção. Você está me entendendo? Não adianta você reconhecer as suas falhas, os seus erros, se você não muda de direção. Você vai continuar indo para o lado errado, você vai continuar falhando, vai continuar errando. O grande problema disso é quando essas falhas e esses erros, eles não te incomodam mais. Aí você vai afundando cada vez mais e vai trazendo sofrimento para você e para as pessoas que você ama. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e mudar a direção.
Em algum momento a gente vai errar, a gente vai falhar novamente. É só ajustar o curso. De tempo em tempo, nós precisamos ajustar o curso, alinhando ao caminho do Senhor. Nós não podemos nos conformar com as nossas falhas e com os nossos defeitos. Nós vamos conviver com as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, até a volta de Jesus. E se alguém te disser diferente, não tenham assim, diz o Senhor. Até a volta de Jesus nós vamos conviver com as nossas falhas, os nossos erros. Só que nós vamos numa direção, na direção do caminho do Senhor, mas nós somos falhos, nós somos fracos e vamos desviando. Só que nós temos que buscar na Bíblia e através da palavra de Deus, da guia do Espírito Santo, nós temos que reajustar o curso e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e buscar salvação no Senhor. Vamos à Bíblia. Mateus capítulo 26. A partir do verso 69, Jesus é preso. Ele é traído por Judas, que depois tem remorso do que ele fez. Ele não se arrepende, ele tem remorso. Mas depois ele é traído também por Pedro. E ele havia falado para Pedro, falou, Pedro, você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E Pedro falou assim, não, todos podem te trair, menos eu. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Mas ele traiu. E o verso 69, aqui do livro de Mateus, no capítulo 26, diz assim, ora, estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Você viu? As pessoas reconheceram a Pedro. Olha, você estava com Jesus. Querido, isso é bênção. Se alguém reconhecer você como alguém que anda ao lado de Jesus, isso é bênção. Mas Pedro aqui, ele recusou essa bênção. Talvez eu esteja falando com alguém que em algum momento recusou uma bênção de ser chamado cristão, de ser chamado de Bíblia. Você é Bíblia? Ah, não acredito que você é crente. Ah, você vai na igreja, você dá dízimo, você dá oferta, você fala amém, aleluia, glória. E às vezes as pessoas falam de maneira tão jocosa que a gente acaba... Que é isso? Você acha que eu sou bobo? Dá dinheiro para pastor comprar carro novo? A gente fica envergonhado. Pedro foi reconhecido como alguém que andava com Jesus. E ele falou assim, não, eu não. Não, você está enganado. Eu não. E aí vem o verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. E novamente, depois de ser reconhecido novamente, Pedro nega a Jesus. E aí vem o verso 74. O verso 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Queridos, eu quando leio essa parte aqui, eu fico impressionado. Existem várias explicações, e eu já li algumas delas essa semana, de interpretação desse texto, mas eu fico com a que eu gosto. E a que eu gosto é esse detalhe, que as pessoas reconheceram Pedro pelo jeito dele, reconheceram Pedro de repente pela roupa que ele estava usando e reconheceram Pedro pelo jeito dele falar. Querido, um cristão, ele tem um jeito de falar. Ele não fala de qualquer maneira, não é qualquer palavra que sai na boca de um crente, de um cristão, de alguém que quer morar no céu.
Não é qualquer palavra, não é de qualquer jeito. Pedro ele foi reconhecido porque o seu jeito de falar denunciava que ele era alguém diferente. Você não sai falando com gíria, ofendendo as pessoas, usando palavrões, falando de maneira grossa e áspera. Não é assim que um crente faz. O crente age com amor. O jeito de falar é diferente. E o jeito de Pedro falar fez com que as pessoas reconhecessem ele. A tal ponto, dizia o verso 74, agora sim, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Queridos, ele começou a xingar, segundo alguns comentaristas falam. Ele começou a xingar. Já que estão me reconhecendo porque eu estou falando desse jeito? Não. E ele começou a xingar para que as pessoas entendessem que ele não era um cristão. Ele começou a xingar e a jurar que não era um cristão. Segundo alguns comentaristas, ele xingou os piores palavrões. Será que eu estou falando para alguém que às vezes se parece com Pedro? Que tenta falar diferente de um cristão para não ser reconhecido como um? Querido, louve a Deus se alguém te reconhecer como um cristão, pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito de falar, pelos lugares que você frequenta. É melhor ser reconhecido como um cristão do que como um traidor, como Pedro foi reconhecido. Olha só há quanto tempo isso aconteceu. E até hoje nós falamos sobre a traição dele. Mas o fracasso, ele é fatal quando nós não aprendemos com os nossos erros e, mais ainda, quando não reconhecemos que o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Não é porque nós somos boas pessoas que o Senhor nos perdoa. Não é porque nós fizemos as coisas certinhas que o Senhor nos dá o perdão. Não é porque você anda na linha, você obedece, você é uma boa pessoa que o Senhor lhe perdoa. Não. Ele lhe perdoa porque você é um pecador miserável. Ele lhe perdoa porque você não merece a salvação. Ele lhe perdoa porque você anda nos caminhos longe dele e quer cada vez mais se afastar. E esse perdão de Deus nós chamamos de graça. Mesmo você não merecendo, Ele te oferece. Mas o fracasso está aí, em não aceitar, não reconhecer os erros e aceitar que precisa viver em novidade de vida. Queridos, naquele momento em que Pedro ele nega a terceira vez, o texto bíblico fala, e o Desejar Todas as Nações também traz de maneira clara, nesse momento, a impressão que dá é que Jesus estava passando de um lugar para o outro, de dentro da casa, e Pedro ali no pátio, quando de repente o galo canta, Pedro nega, o galo canta, Jesus passa e os olhares se cruzam. Nesse momento, o texto fala que ele chora desesperadamente. Nesse momento ele se lembra do que Jesus falou. O seu coração fica apertado e ele sofre. Ele sofre com a sua atitude, porque ele sabe que o que ele fez deixou triste o Senhor Jesus. Enquanto Judas ficou com medo da consequência dos seus atos, Pedro, ele sofreu com a sua atitude, porque sabia que isso tinha feito Jesus sofrer. Mas, queridos,
O fracasso, ele é certo quando você não reconhece os seus erros e não aceita o perdão. Se Pedro ele tivesse ficado daquele jeito, chorado, sofrido, e tivesse ido para um canto sofrer, sem buscar reconciliação, nós não estaríamos contando a história dele hoje. Mas Pedro ele mudou. Ele não se conformou. O fracasso não é fatal se aprendemos e crescemos com os nossos erros, com o nosso fracasso. Quando nós aprendemos com os erros, com os fracassos, milagres acontecem. Quando nós reconhecemos as nossas falhas e nós buscamos agora dar passos na direção correta, o Senhor nos liberta do mal. Queridos, eu tenho falado aqui várias vezes, nós não estamos em tempo de condenação, nós estamos em tempo de salvação. Pedro, ele errou, ele falhou, mas se ele tivesse se trancado no seu mundo por causa das suas falhas, dos seus erros, ele não teria feito o que ele fez, porque 2 meses depois desse acontecimento, ele prega um sermão e cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Mas para que Pedro tivesse esse momento ali de pregação e pessoas convertidas para o reino de Deus, ele teve primeiro ter um encontro com Cristo. E Pedro tem um encontro com Cristo na praia e o Senhor conversa com ele. Está no livro de João, no capítulo 21. O Senhor conversa com ele, Pedro negou ele 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? São 3 vezes que ele pergunta. A mesma quantidade de vezes que Pedro o negou. Existem várias explicações para esse texto, eu não vou entrar nessas explicações agora, mas o fato é que o Senhor Jesus deu a oportunidade de Pedro se arrepender, Ele deu a oportunidade de Pedro de mudar, Ele deu a oportunidade de Pedro crescer com os seus erros e mudar a sua história. E porque Pedro aceitou, porque Pedro estava ali, reconhecendo as suas falhas, aceitando o perdão em Cristo Jesus, a sua vida mudou. Ele agora sai, ele vai pregar e as pessoas são ajuntadas para o reino de Deus, cerca de 3.000 pessoas. Pedro ele prega e as pessoas elas são perdoadas por Cristo Jesus. Pedro prega e o evangelho alcança corações sinceros. Querido, o Senhor quer te alcançar. Ele quer que a palavra dele alcance o seu lar, alcance a sua vida, alcance a sua família. Não importa o que você fez, não importa as suas falhas, os seus erros. Ele te oferece hoje o perdão, ele te oferece hoje a salvação. Pedro ele reconheceu os seus erros e ele aceitou o perdão em Cristo Jesus. E ele mudou de vida. Ele foi um grande líder da igreja. Você pode ser um grande líder também. Você pode ser uma grande pessoa, um grande servo de Deus, trazendo pessoas para os braços do Senhor. Não importa onde você foi, não importa o que você fez, o Senhor lhe oferece salvação. O Senhor lhe oferece perdão. E hoje é dia de perdão, hoje é dia de salvação. O Senhor está lhe perguntando: você me ama? Eu não sei quantas vezes você errou e quantas vezes você negou a Cristo. Pedro ele negou a Cristo 3 vezes. E por 3 vezes Jesus perguntou a ele: tu me amas? Eu não sei quantas vezes você negou Jesus. Mas se for preciso ele passar o resto da sua vida perguntando: você me ama? Ele vai passar. Ele vai perguntar. Porque ele te ama. E Ele quer que você responda: sim, Senhor, eu te amo. Queridos, hoje é dia de dizer sim. Hoje é dia de falar: sim, Senhor, eu te amo. Eu errei, eu falhei. O Senhor sabe, Senhor, das escolhas erradas que eu tive na vida. O Senhor sabe, Senhor, quantas vezes eu decepcionei as pessoas que eu amo. Mas, Senhor, o Senhor sabe também que eu te amo. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Mas eu te amo. Eu quero viver uma vida ao teu lado.
É o teu desejo falar isso hoje para o Senhor. É o teu desejo dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou falho, fraco e pecador, mas eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu não quero ser um fracassado, mas eu quero ser um vitorioso em teu nome. Eu quero que a minha família seja restaurada. Eu quero que o meu lar seja restaurado. Eu quero que os meus filhos sejam restaurados. Eu quero, Senhor, que o Senhor cure a minha família dos vícios. É o teu desejo ter essa cura, ter esse milagre. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador. Permita que Ele faça um milagre na sua vida, do jeito que Ele fez o milagre na vida de Pedro. Quando você vai estudar a história de Pedro, a vida de Pedro, você vê quem era Pedro antes e quem ficou Pedro depois, como que a vida dele foi transformada. Ele se colocou como um homem de Deus porque ele aceitou os seus erros, as suas falhas e reconheceu que só em Cristo haveria perdão, haveria salvação. Hoje é dia de salvação para você e para mim. Eu aceito, eu, Flávio, eu aceito a salvação em Cristo Jesus. Eu aceito a misericórdia dele. Eu aceito o perdão. Eu aceito reconhecer as minhas falhas e os meus erros e dizer que eu preciso do Senhor para Ele me ajudar a mudar de vida. Eu aceito. Você aceita? Você reconhece os seus erros, as suas falhas e entende que só em Cristo há salvação, há perdão. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de dizer sim para o Senhor. Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu quero me preparar para morar contigo no céu. Querido, eu tenho falado aqui em vários momentos. Você precisa aprender mais da palavra de Deus e se é teu desejo, põe nos comentários, fala, pastor, eu quero aprender a Bíblia. Eu quero estudar, eu quero me preparar para o batismo. O Senhor tem um milagre para a tua vida, mas o maior milagre é o perdão dos pecados. Aceite o perdão em Cristo Jesus e seja feliz. Nós iremos ouvir um louvor e logo em seguida iremos orar. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe
Se você puder, feche os olhos, vamos orar. Querido Deus e bom Pai, Pai querido, Pedro foi um rebelde. Pedro foi um impulsivo, Senhor. Falava, Senhor, antes da hora, era rebelde, era falho, mas ele te amava, Senhor. Apesar das falhas e dos defeitos de Pedro, ele te amava. Pai querido, eu também tenho falhas, eu tenho defeitos, eu tenho pecados acariciados. Mas eu não quero, Senhor, de forma alguma, que essas falhas, que esses defeitos, que esses pecados me afastem de Ti. Eu aceito, Senhor, o Teu sacrifício. Eu aceito o Teu perdão. E eu peço, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, me purifica, Senhor. Me ajude, Senhor, a viver em novidade de vida. Me ajude, Senhor, a ajustar o curso para ficar na Tua direção, Senhor, porque eu não quero me afastar de Ti. Abençoe a cada um, Senhor, que tem participado dessa programação. Em todas as igrejas, Senhor, está acontecendo isso, de forma online ou presencial. O Senhor possa abençoar, o Senhor possa guardar, o Senhor possa proteger. Nos colocamos em Tuas mãos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Querido Deus abençoe e mais uma vez, até amanhã às 19h30.